Oi gente, como é que vocês estão? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as minhas leituras do mês de outubro. Antes de eu começar aqui a dizer, o que é que eu achei das minhas leituras, eu quero pedir a vocês que não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho para poder ficar por dentro de tudo que eu postar por aqui e também deixar a curtida e o comentário, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Nesse mês de outubro, mês do Halloween, eu fiz algumas leituras temáticas e participei também de algumas maratonas. Então, eu tive algumas leituras aí que foram para cumprir alguns desafios, que inclusive eu tenho a TBR da minha maratona, da Esqueritona, que eu vou deixar linkada aí nos cards, para vocês verem, quais foram os desafios e quais foram os livros que eu escolhi necessariamente para a maratona. E minha primeira leitura do mês foi o clássico A Volta do Parafuso, que é um livro que inspirou a série da Netflix, A Mansão Bly, e eu tava com muita vontade de conhecer esse clássico justamente pela série. Eu já tinha visto a série da Netflix e fiquei super empolgada para conhecer a história por trás do seriado, porque eu adorei tanto a primeira temporada, que também é baseado em um outro livro, e a segunda temporada, que é baseada nesse livro, A Volta do Parafuso. Tá aí um exemplo de que o seriado, a adaptação é melhor do que a obra. Eu não gostei tanto assim do livro. Acho que as mudanças que a série fez dentro da história favoreceram muito mais e criaram um clima mesmo, de suspense bem melhor do que foi criado dentro do livro. Eu não consegui me conectar tanto assim com os personagens, achei um pouco confuso. Eu gostei do início do livro, mas depois eu fui me perdendo, sabe? O autor, ele simplesmente me perdeu num monte de descrições ali, da metade pro fim. E o suspense eu acho que tá bem longe, quase não tem suspense nas últimas partes do livro, que era para ser o contrário. Eu fiquei um pouco mais empolgada com as primeiras aparições dos fantasmas do que com as aparições finais, sabe? E por conta disso, eu acabei dando 3 estrelas, só mesmo por ser um clássico e reconhecer que ele pode ter inspirado outras obras que vieram depois. E eu também li, nesse mês de outubro, 2 obras da autora Isa Artagão. As 2 obras estão disponíveis no Kindle Unlimited. Eu li o conto Revelação, que eu gostei muito, tem uma pegada ali de uma investigação policial com um toque de sobrenatural que super me agradou, e a escrita da Isa ela é muito fluida. E eu também li uma novela da autora que é o Breu. Essa novela ela também vai ter um toque ali de sobrenatural e eu achei a história muito interessante, super me senti mesmo ali dentro da história, investigando junto, e eu gostei muito dessas minhas primeiras experiências com a autora. Esse mês eu li algumas histórias de vampiros, por ser uma das criaturas aí sobrenatural que eu mais gosto na literatura, e eu li o Carmila, que é uma das primeiras vampiras já escritas na literatura. Eu gostei bastante, principalmente por identificar algumas características que são tão marcantes nos vampiros hoje em dia, que a gente vê em várias adaptações por aí, como aquele vampiro sedutor, a parte mesmo de a gente ficar imerso na história, de sem saber o que é que está acontecendo naquele local, naquela região, várias pessoas morrendo, seguindo ali um ambiente gótico, sabe? Que eu achei bem legal dentro dessa história. Isso me surpreendeu, por ser um clássico, eu esperava que eu fosse gostar menos, mas eu acabei gostando bastante. E eu dei 4 estrelas para a história da Carmila, por conta mesmo dessa ambientação e por achar a história fluida, apesar de ser um clássico. É uma história bem curtinha, tá? Ela tem um pouco ali mais de 120 páginas. E essa minha edição aqui da Pandorga, ela tem um outro conto, que é o conto O Vampiro. Esse conto, ele é considerado o primeiro conto de vampiro.
a primeira aparição dessa criatura na literatura. E eu vou confessar que esse conto eu não gostei. Para dar nota ao livro, eu não levei em consideração esse conto por ser algo extra. Eu achei que a escrita é muito bloco de texto, tá? Praticamente não tem fala nenhuma. E eu não curto tanto assim esse tipo de leitura. Eu gosto mesmo de leituras um pouco mais fluidas e com diálogos. Mesmo que tenha ali pensamentos, mas que tenha também diálogos para poder deixar a história um pouco mais dinâmica. Então, o conto O Vampiro eu não curti tanto assim e acabei ali não gostando, não conseguindo me conectar com essa primeira aparição do vampiro na literatura. Mas a história da Carmila eu gostei muito e recomendo sim. Outro livro de vampiro que eu também li esse mês foi o livro Vampiro Gênesis Prelúdio. É um livro disponível também no Kindle Unlimited do autor Oliver e assim, eu amei. É um início de uma saga aí. Esse livro vai ter continuação e eu tô super empolgada para continuar dentro dessa história e lendo mais sobre esses vampiros que o Oliver criou. O livro vai contar a história de uma repórter que tem ali algumas visões do passado. Ela tem algumas visões de algumas atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Após essas visões ficarem cada vez mais frequentes e ela descobrir que ela tem aquelas visões com criaturas, vampiros, ela vai fazer uma viagem para Paris para poder investigar melhor se de fato aquelas visões aconteceram, se ela está tendo apenas sonhos ou se ela está vendo e viajando para o passado. E o seu caminho vai ser ali cruzado com um vampiro e toda a sua história vai mudar. Esse livro ele vai ter uma ambientação também na Segunda Guerra Mundial. A gente vai ver, na realidade a gente vai acompanhar 3 núcleos, vamos chamar assim, que seria 2 na atualidade e 1 no passado, que é justamente no tempo da Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem uma construção ali de criaturas extremamente diferente que eu ainda não tinha visto em nenhuma outra história. Então a gente vai ter vampiros que são trabalhadores daquele que eu não posso nomear, senão o YouTube me corta. Além de tudo isso, a escrita do Oliver ela é extremamente fluida e me pegou de fato o final, que acaba de um jeito que eu estou louca para poder ler a continuação. E lógico, não poderia faltar um King aqui nessa lista de Halloween. E o livro que eu li nesse mês de outubro foi A Hora do Lobisomem. Esse livro ele é bem curto, tá? E essa edição ela é lindíssima, cheia de ilustrações. É muito gostosa de fazer a leitura mesmo, tá? Porque a gente vai ter ali algumas ilustrações, todo o início de capítulo tem algum detalhe. E isso deixa a leitura ainda mais dinâmica, né? E eu gostei muito mesmo desse livro. Apesar de não ser um 5 estrelas favoritado, foi uma leitura bem gostosa que com toda certeza eu releria outras vezes. Então só isso daí já é um ponto super positivo. E já fica aqui minha dica de mais um livro do King, curtinho, para você ler bem rapidinho. E esse mês a gente também deu uma passada ali na livraria e acabou passando a tarde por lá e fazendo a leitura de 2 HQs. Eu li Lore no Olimpo, finalmente esse mês, era uma graphic novel que eu tava com muita vontade de fazer essa leitura e conhecer. Eu esperava um pouco mais de mitologia dentro dessa graphic novel e isso me decepcionou um pouquinho. Então eu tinha uma expectativa um pouco maior por essa leitura, por todo o hype que eu tinha visto aqui, tanto no YouTube quanto lá pelo Instagram, e acabou que o que me frustrou aqui mesmo dentro dessa graphic novel foi expectativa, tá? Eu tinha muita expectativa nessa leitura. Esse ano eu tenho dado um pouco mais de prioridade a ler esse tipo, né, de livro. E eu tenho amado fazer essas leituras de graphic novel, mangá, HQ. Então eu tinha muita expectativa nessa história mesmo, por ser... Eu amo a mitologia, quero reler Percy Jackson justamente também por isso.
Mas eu vou sim continuar fazendo as leituras, quero ler o segundo, quero ler o terceiro, quero terminar essa história para poder ver também como vai ser o desenvolvimento nos próximos volumes. E também a minha outra leitura aí dessa visita à livraria foi o mangá do Junji Ito, A Sala de Aula que Derreteu. Esse autor, ele escreve horror, é uma pegada um pouco diferente, tá, os livros dele. É um horror mais perturbador mesmo. Ele é bem fora da casinha. A gente não vai esperar, a gente não vai encontrar ali simplesmente aquele horror de uma criatura que vem lá e faz algum mal. Ele é uma coisa um pouco, ele pega uma fobia e transforma essa fobia, vamos dizer assim, no próprio horror. Esse livro a gente vai ter algumas histórias na realidade envolvendo dois irmãos. Então as histórias como um todo elas se conectam, mas ela também funciona como contos, tá? E isso eu gosto muito na escrita do Junji Ito. Geralmente ele faz assim. O Uzumaki também é um pouco assim. A gente tem a mesma protagonista ali, mas ela vai meio que vivenciar alguns capítulos como contos. E eu gosto porque deixa a leitura um pouco mais dinâmica. Então fica aqui minha dica também para quem quer conhecer o Junji Ito, porque esse mangá ele é mais curtinho e você consegue ler ali com mais facilidade. Mas o meu favorito até agora do autor ainda é o Uzumaki. E a minha última leitura aí desse mês do horror foi O Exorcista, que é um clássico do horror. E eu terminei essa leitura bem no finalzinho do mês. Vou confessar aqui que eu já estava em outra vibe. Eu já estava querendo ler outros gêneros, sabe? E eu acho que isso acabou interferindo um pouco na forma que eu me conectei com essa história. Então tá aí um livro que possivelmente daqui a uns anos eu vá reler em um outro momento para poder ter uma nova experiência com essa leitura. Eu gostei bastante da história, eu super indico, mas eu acho que eu esperava uma outra coisa mesmo, tá, do livro. Ele tem algumas cenas gráficas que são um pouco perturbadoras, porém, ele não é nada assim que vá tirar seu sono ou extremamente assustador. Eu acho até que eu senti falta um pouco disso dentro da leitura. E eu acho que ele trabalha muito a dúvida se é de fato uma possessão ou se é apenas um problema psicológico. Eu não sei se eu gostei tanto dessa carga de informações psicológicas que a gente tem aqui dentro do livro. Só por isso eu acabei não dando 5 estrelas, nem favoritando essa leitura, mas eu achei muito boa. É um livro fluido, tá? Você consegue sim, se você se sentar para ler, você consegue em poucas horas ali ler várias páginas, mas de fato o meu ritmo ele já estava bem afetado agora no final do mês, por já ter lido muita coisa nesse mês do horror, e eu acho que isso foi o que me atrapalhou nessa leitura em si. Então essas foram as minhas leituras do mês do Halloween, mas eu também fiz algumas leituras ali um pouco antes do Exorcista de alguns livros de romance. De fato, eu geralmente não trago aqui os livros de romance que eu leio, até porque eu não leio muitos, mas esses dois eu quero deixar aqui registrado e só assim para dar um parêntese aqui nesse vídeo. Eu li o novo livro da Colleen Hoover, o É Assim Que Começa, que é a continuação do É Assim Que Acaba, que eu já tinha lido no ano passado e eu gostei muito. Esse livro, ele é um pouco mesmo pra gente ter um pouco mais aí desse casal do Atlas e Lily. A gente vai ter mesmo todo depois daquela dor que é o É Assim que Acaba, da Lily sofrendo. A gente vai ver um pouco a felicidade dela após aquele ciclo, né, de um relacionamento abusivo. Então é um livro muito gostoso de ler, eu li ele em um dia na maratona da Jaque e foi uma leitura que eu gostei muito.
É um livro fluido, a Colleen Hoover, ela escreve dessa forma, muito fluida mesmo. E é um livro muito gostosinho e fica aqui o registro que eu também fiz essa leitura nesse mês. E o outro romance que eu também li esse mês foi o livro Daisy Jones and the Six, que é da Taylor, e eu amei essa leitura. Evelyn Hugo continua sendo meu favorito, tá, da Taylor, porém eu me apaixonei igual pelos personagens aqui desse livro. No início eu senti um pouquinho de dificuldade com a narrativa, por ser em estilo de entrevista. A gente não tem aquela história corrida, com diálogos, a gente tem mesmo as entrevistas com os integrantes da banda. E eu acabei o livro com a sensação de que essa banda de fato existiu e eu queria muito ouvir mesmo as músicas da banda. Então eu tô super ansiosa para a adaptação. Saiu aí um trailer que eu fiquei encantada. De fato, pelo trailer, parece muito com tudo que a gente leu mesmo dentro dessa história. Eu fiz várias marcações. O livro ele vai trabalhar muito essa questão da dependência das drogas e eu achei muito, muito legal mesmo. E mais um livro incrível da Dona Taylor. E foi isso. Essas foram as minhas leituras do mês de outubro, mês de Halloween. Eu amo o Halloween e gosto sempre de fazer mesmo essas leituras um pouco temáticas, mas eu vou falar que eu vou ficar um tempinho aí sem ler terror, possivelmente. Vou focar em outros gêneros, vou focar no suspense, na fantasia, porque esse mês aí já foi super pesado, né, por conta desse clima aí das eleições. Eu fiquei super ansiosa esse mês e que possamos, no dia 30, vencer esse desgoverno que tá aí governando o nosso país. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deixe aqui nos comentários se vocês também fizeram algumas leituras temáticas nesse mês de outubro e quais foram os favoritos do mês de outubro de vocês. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.